Olá pessoal, essa é a nossa última aula da semana. A gente vai falar hoje sobre misturas de soluções. Então, antes de começar a nossa aula, vamos lembrar o que seria uma solução. Então aqui eu tenho a solução 1 e a solução 2. Uma solução seria a junção de soluto mais solvente. Então o soluto aqui seria o NaCl, cloreto de sódio, e o solvente seria a água, H2O. Aqui nessa segunda solução, a gente tem o H2O como solvente e o cloreto de potássio como soluto. Então, uma solução seria a junção de soluto mais solvente. Se nós temos uma mistura de solução, então a gente vai ter uma solução 1 que vai se misturar com uma solução 2. Essa solução 1 e solução 2, elas podem apresentar o mesmo soluto, por exemplo, solução 1 com NaCl, e solução 2 com soluto também NaCl. Ou ela poderia ser como nosso exemplo, de solutos diferentes, soluções com solutos diferentes. Então aqui eu tenho a solução formada de cloreto de sódio e aqui eu tenho uma outra solução formada por cloreto de potássio. A nossa aula de hoje é sobre soluções de um mesmo soluto. Quando a gente tem uma solução de um mesmo soluto, a gente não vai ter a presença de reação química. Ou seja, nas misturas de soluções de um mesmo soluto, a gente não tem reação química entre as soluções, nem entre a solução 1 com a solução 2. Neste caso, o volume final é a soma das soluções. E o que isso quer dizer? O que seria uma mistura de solutos iguais, onde nós temos que calcular e somar o volume dessas soluções, solução 1 com a solução 2. Então, imagine que eu tenho aqui, uma solução 1 com cloreto de sódio, que tem 10 gramas, ou 10 ml. E eu tenho uma outra solução, que também seria de cloreto de sódio, e a gente teria 30 gramas, ou 30 ml. Eu teria que somar o volume de uma com o volume da outra. Então, no total, o meu volume final seria a somatória dos volumes da solução 1 com a solução 2. Então, aqui eu teria, no caso, 40 gramas ou 40 ml da solução como volume final. E como nós vamos fazer para calcular a concentração final ou o volume final de uma solução? Então, o volume final é a somatória de solução 1 com a solução 2. A gente vai usar a fórmula da concentração que a gente aprendeu na aula anterior. C1V1 é igual a C2V2 ou C1V1 é igual a CFVF de final. Se a gente estiver falando de massa, se a gente estiver falando de mol, de molaridade, a gente vai usar o M de mol. Então vai ser M1V1 igual a MFVF ou M2V2 de final. Então a gente tem aqui o C, que seria a concentração comum, gramas por litro. M poderia ser a molaridade, é o mol por litro. E o V é o volume das soluções, ou inicial ou final. Então aqui a gente tem um exemplo sobre o que nós estamos estudando nesse momento. Qual é a molaridade de uma solução de NaOH formada pela mistura de 60 ml de solução a 5 mol por litro com 300 ml da solução a 2 mol por litro? Então vamos lá. A gente teria o enunciado, onde ele quer saber qual é a molaridade de uma solução, numa mistura de solução. Então, a gente vai usar a fórmula de molaridade, M1V1, que é a molaridade vezes o volume, quantos mols vezes o volume da primeira solução, os mols vezes o volume da solução 2. Isso vai dar a molaridade final vezes o volume final. Então, nós temos 5 vezes 60, 5 mols por litro, vezes 60 ml da primeira solução. Na segunda solução, seriam 2 mols por litro, vezes 300 ml. Isso vai dar uma molaridade final, que o enunciado quer saber, vezes
o volume final, que é a somatória dos volumes das soluções 1 e 2. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 60, 300, 2 vezes 300, 600, a molaridade final que eu quero descobrir e o volume final que eu tenho aqui. Então, 300 mais 600 vai dar 900, isso dividido por 360 para isolar a molaridade final e descobrir quanto é. Daria 2,5 mol por litro. Então, como todo final de aula tem um exercício, eu vou deixar um exercício aqui para vocês copiarem e responder no caderno e me mandar a foto da resolução, ok? Então, eu tenho aqui uma solução 1, a solução A e a solução B. Ambas são de hidróxido de sódio. E aí eu quero saber, primeiro, qual é a concentração e o volume final da mistura dessa solução, dessas soluções de hidróxido de sódio. E a segunda pergunta é, nessa mistura vai ter reação química? Sim ou não e por quê? Então, um beijo para vocês e até mais.